Luffy é suede, ai aulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje o tema será a indagação cognitiva sobre o inesperado, pois o que significa crer, acreditar e atitude da incredulidade. Então nós vamos tomar como base, que tem a epígrafe aqui, Jesus apazigua a tempestade, o capítulo 4 do Evangelho segundo São Marcos, do versículo 35 e diante, que diz: Naqueles dias, sendo já tarde, disse Jesus: Passemos para outra banda, outra margem. E eles deixaram a multidão e levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento que subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento, disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande tremor e dizia uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É nesse campo que ficaram com medo e estarrecido. E é aonde que eu quero abordar o tema sobre o que será a indagação cognitiva sobre o inesperado, pois é o que significa crer, acreditar, ou é a atitude da incredulidade? Bom, para você me entender melhor, crer e acreditar são palavras sinônimas, que significa ter fé, confiar ou considerar algo como verdadeiro. O acreditar é dar um voto de crédito por algum tempo, como já o crer é como dar um voto de crédito por todo o tempo, independente das circunstâncias. Exemplo diz que há diferença entre as duas palavras. Confiar é se a pessoa está realmente alicerçada em Deus ou não. Mas o crer em primeiro passo é ter fé, ser crente. Como segundo ponto, eu posso dizer que é acreditar como o que é verdadeiro. E já nesse terceiro ponto, julgar ou supor alguma coisa também está dentro dessa condição de crer. Já o quarto ponto é ter confiança em seu próprio valor, pois o quinto ponto é considerado como verdadeiro. É essa estabilidade que deve continuar naqueles que confiam em Deus. Já o acreditar, eu posso dizer o primeiro ponto, considera-se como verdadeiro, aceitar, admitir. Dentro do segundo ponto é dar crédito. A condição cognitiva, conforme eu falei, momentânea. Não ficar estarrecido. E aí é que está o terceiro ponto. É conferir o poder da autoridade de alguém. Talvez foi o que eles fizeram. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Mas eles conviviam com Jesus. E será que não conhecia Jesus? Viram tantos milagres porque ficaram estarrecidos. E aí é que está. O quinto ponto é ter fé, crer, pois. O sexto ponto é confiar,
que é o que às vezes são muitos, porque o oitavo ponto é fazer suposições sobre as indagações confusas, como o 9 ponto, eu posso pontuar assim: transferir a autoridade para um representante, que eles ficaram indagados. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Né? Ter dúvida, ficar embasbacado, é aí que está. Ficar indefeso, será que é essa postura? Porque o que aconteceu é que quando ele respondeu e repreendeu o mar e o vento e o mar, cala-te, aquieta-te, e ele se aquietou e houve grande bonança. Mas aí é que está a indagação agora do mestre a eles. Por que sois tão tímido? Ainda não tem de fé? É aí é que vem essa ação cognitiva. Eu posso já falar da incredulidade, que eles ficaram, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Já a incredulidade, dentro dessa condição aí, é a falta de fé, eu posso dizer religiosa, que significa o ateísmo, né? Como o segundo ponto é o estado ou atitude ou tendência de quem não se deixa facilmente se convencer. E é o ceptismo também, pois a incredulidade é esta qualidade ou característica de quem é incrédulo, ou de dar a crença, né? Eu também afirmo que é a falta de fé religiosa, como eu citei, o ateísmo. Mas eu posso falar também dentro de um ponto que é a qualidade, o estado e a atitude, a inclinação de quem tem dificuldade em crer em algo ou não se deixar se convencer com fidelidade, que significa o ceticismo, conforme citei. A condição duvidosa, pois o duvidoso, em primeiro lugar, é o que se caracteriza por ou transmitir muitas dúvidas e é uma pessoa incerta, tá? Segundo ponto também é o que não inspira confiança pessoal. São contestável, é ser infrequente. São pessoas que pouca segura, não se arrisca em crer, suspeita de tudo e de todos, é incerto, é questionável, mas a opinião desse foi: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Foi a indagação cognitiva do ponto que eles ficaram. Foi essa a sua indagação nesse campo espiritual. Por quê? Eles conviviam. Mas para finalizar e você me entender melhor, Hebreus 11, 1 e o versículo 6 diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que nós esperamos. Então, que vai dizer o versículo 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que, se alguém se aproxima de Deus, creia que ele existe e que pode ser aquele que traz a resposta, o galardoador dos que ele buscam a resposta. Porque eu posso citar Efésios 3:20, né? Porque
Existe essas situações de crer ele, que ele é galardoador do que os busca, porque ele faz, como está em Efésios 3:20, muito mais excelentemente além daquilo que pensamos, ou pedimos, ou queremos. Eu cito o exemplo do profeta Isaías, que ele diz que o nosso pensamento, os nossos caminhos não são de Deus. Talvez seja esse momento de vulnerabilidade, como também, segundo a Tessalonicenses 3:2, a parte B, que diz que porque a fé não é de todos. Então, entenda melhor, para você não ficar estremecido com Deus diante de alguma condição cognitiva, que o primeiro passo é que o nosso pensamento, o nosso caminho não são de Deus. E aí você vai entender que Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Mas que fique esclarecido esse ponto, eu sempre apontuo que os mais incrédulos que andaram com Jesus foram os discípulos, porque não era para ter indagativa, não era para ter pontos deles fazerem essa reflexão indagativa de quem é este que até o mar e o vento lhe obedece. Por que ficar com medo? Por que não confiar? Mas aprenda um detalhe, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. Importa que os que se aproximam de Deus tenham fé, crer nele, que ele é poderoso para fazer, conforme eu citei, muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos. E aí tem um detalhe, tudo no seu tempo e na sua hora e do seu jeito. Mas que fique essa mensagem expressiva e objetiva. Por isso que eu afirmo que love é suede ai aulela, mesma, fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.